Bem-vindos ao Espírito Santo. Vitória, a capital capixaba, recebe todos os anos peregrinos para uma jornada de fé, autoconhecimento e religiosidade. Juntos, refazem o caminho das 19 léguas, por onde passou um homem santo, São José de Anchieta. Catedral de Vitória, o local onde tudo começa. Aqui encontramos gente de várias partes do país. Sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. É a minha primeira vez aqui no Paço de Anchieta. Nossa, estou muito feliz. Brasília, Distrito Federal. Peregrinos com os mais variados motivos para refazer os Passos Santos. Que trouxe você até aqui? Então, meus limites, meu marido me ajudou, mas os meus limites mesmo, e eu ouvi falar muito, fiquei emocionada, livro de história, foi tudo isso. É uma viagem para dentro de si, é um momento muito especial, é a oportunidade de você conhecer pessoas, de você praticar solidariedade. Paço de Anchieta eu conheci através de uma amiga que faz parte do grupo de caminhada e nos convidou para estar aqui nessa trilha, essa caminhada de fé. Tudo tem início aqui na porta da catedral. Não é apenas um lugar de concentração, um ponto de encontro, mas também é o ponto de onde eles são enviados e recebem uma bênção especial, caracterizando assim esta caminhada não como uma caminhada qualquer, mas uma caminhada que quer elevar essas pessoas a Deus, ao conhecimento e à abertura de Deus e, obviamente, ao conhecimento de si mesmas. É uma caminhada que provoca uma mudança muito grande. Essa multidão se prepara para enfrentar 100 quilômetros de caminhada em 4 dias, entre Vitória e Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. Caminho percorrido durante muitos anos pelo jesuíta Padre José de Anchieta. Anchieta nasceu em 19 de março de 1534. Recebeu o nome de José porque 19 de março a Igreja Católica celebra o dia, a memória de São José. Anchieta nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Com 14 anos, ele foi enviado pelos pais a Coimbra, estudou, onde ele começou a ter contato com os primeiros jesuítas, começou a se admirar com os escritos, que é uma característica dos jesuítas, escrever, relatar o que está acontecendo, o que eles estão fazendo em cada das suas missões, e ingressou na Companhia de Jesus. O Anchieta ele tinha uma doença, né, uma tuberculose óssea, né, e essa doença estava aqui agravando em Portugal. Então, o que os jesuítas fizeram? Vamos mandar, que era uma tradição na época, cuidar da doença num clima típico ou muito semelhante daquilo que você nasceu. Então vamos enviar o Anchieta para o Brasil. Aí o Anchieta chega no Brasil em 1553, na Bahia. De lá, o Anchieta sempre se dedicou muito a estudo, ele foi muito estudioso e interessado e começou a aprender a língua dos indígenas, e nisso ele foi sendo enviado. Vai para o sul, até a região de hoje São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e sempre esteve nesse trajeto, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Com o tempo, ele foi ordenado padre em 1566, e logo, por esse destaque todo dele, se torna o provincial dos jesuítas no Brasil, ou seja, ele é o padre responsável por todos os jesuítas. Então ele teve que fazer visitações em cada missão dos jesuítas no Brasil. Então ele foi do sul de Pernambuco até São Paulo. Quando Anchieta ainda estava vivo, tanto em outras partes do Brasil como aqui em Anchieta, ele era tido já como santo. E o modo de ser dele, de socorrer as pessoas, atender a confissão, a defesa dos indígenas, tudo isso foi criando
fama de santidade, e basta a gente ver que, por exemplo, em São Paulo, ele era novo, devia ter uns 18, 19 anos. E a gente fala que ele é fundador da cidade de São Paulo, não porque ele falou aqui vai ser colégio, mas porque ele era tão bom, que as famílias indígenas e portuguesas mudavam para o entorno do colégio por causa dele. Então ele é fundador de São Paulo, enquanto ele agregou, pelo modo de ser, muitas famílias e foi criando aquela vila e foi se tornando depois a cidade. Aqui também, quando os índios se relacionavam com ele, era no nível de que é alguém que leva a Deus. São José de Anchieta teve conexão direta com o estado do Espírito Santo por 32 anos, vindo a falecer aqui na aldeia de Heritiba, hoje município de Anchieta, em 1597. Ele chegou aqui no estado para se fixar aqui como superior da ordem em 1584. Os jesuítas, se tratando de Espírito Santo, os jesuítas foram os grandes responsáveis pela dinamização da ocupação social e econômica portuguesa aqui. No tempo que eles ficaram aqui, eles comandaram a vida política e a vida econômica e social e cultural aqui no estado do Espírito Santo. Anchieta foi beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II e canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. A ele são atribuídos muitos milagres. O mais recente você tem da menina, que ela nasceu sem o osso do calcanhar, e a avó, cada dia na hora do banho, pegava uma reliquinha, ou seja, um pedaço de uma fita que foi tocada no osso dele, punha no lugar do calcanhar. 15 dias depois ela viu que tinha alguma coisa ali, o médico falou, é o osso. Então esse foi o milagre comprovado. O outro nós temos, que é uma grande intercessão dele, o rapaz estava de moto e no capacete ele tinha essa relíquia de Anchieta também, a seda tocada no osso. Houve um acidente, a moto se perdeu, mas ele e o capacete ficaram intactos. Então nós temos muito mais, entendeu? Mas esses são os mais recentes e mais chamativos. E a fé é o que atrai tantos peregrinos ao Espírito Santo. Quando ele se tornou provincial, ele usava um navio que facilitava mais a enfrentar as distâncias, evidentemente por mar, mas jamais ele foi carregado nos ombros de um índio, como era costume da época, ou usou um animal. Ele andava a pé. Mas por que o Padre Anchieta não usava um animal, um cavalo, alguma coisa para andar? Por essa doença ele sentia muitas dores. Então o galopar de um cavalo era uma dor muito forte para ele. Então ele preferia andar a pé. Por isso que andava tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, era sempre um peregrino e caminhando e sempre trilhando novas missões e fazendo mais amigos, que é o que ele tinha um carinho muito grande pelos indígenas. Lá se vão 2 décadas desde a primeira edição dos Passos de Anchieta. Tudo começou quando a gente comemorou os 400 anos de Anchieta, e nós tínhamos a experiência de Santiago, do caminho de Santiago de Compostela. E resolvemos reviver os passos na época do Padre José de Anchieta, aqui do século XVI, aqui no Espírito Santo. Então nós, dentro da modelagem de Santiago de Compostela, a gente fez esse caminho. Então hoje nós estamos fazendo aí a 20ª caminhada, vamos fazer 20 anos. Nós estamos muito felizes de saber que hoje os Passos de Anchieta é um grande produto turístico do Espírito Santo. Primeiro ano com 200 pessoas, segundo ano com 400 e hoje dá 4 mil, já chegou a dar 5 mil pessoas em 2007. Somos o primeiro caminho, vamos dizer, cristão do Brasil, que vem do século XVI e também das Américas, que nós não encontramos registro na América que tivesse um caminho igual a esse. Então, existem outros caminhos pelo Brasil, mas um caminho com tanta história são os Passos de Anchieta, que agora é Santo José de Anchieta. Ó Deus Todo-Poderoso, que sempre concedeis vossa misericórdia a quem vos ama, e que em nenhum lugar do mundo estáis longe de quem vos procura, ficai ao lado desses vossos filhos peregrinos e guiai-os no seu caminho.
para que de dia a vossa sombra os envolva e de noite a luz da vossa graça os ilumine, e eles possam assim chegar felizes ao seu destino em vossa companhia. Com a bênção do envio, os peregrinos partem. E não demora para eles se depararem com o Palácio Anchieta, antigo Colégio Santiago, onde São José deu aula. O palácio, que antes era um colégio e uma igreja, foi construído pelos jesuítas, pela ordem jesuítica. Anchieta, no tempo que teve aqui, auxiliou na construção dessa obra, deu importância, era a sede da ordem aqui, e o corpo dele foi enterrado lá, no final do século XVI. O corpo foi trazido pelos indígenas lá de Heritiba, atual Anchieta, aqui para Vitória, cerca de 100 quilômetros, e foi enterrado lá. Os restos mortais dele ficaram lá até meados do século XVII. O túmulo simbólico de Anchieta está lá, e no processo de restauração feito no final da primeira década desse século, você vai ver as fundações, vai ver uma lápide que foi colocada lá na virada do século XIX para o século XX, tem lá uma relíquia, que é um fragmento do fêmur do santo, que foi doada pela ordem aqui ao governo do estado. Enfim, é uma visita que vale a pena. Toda essa história está registrada num livro. Foi um trabalho de intensa pesquisa, a gente fez algumas entrevistas com historiadores, buscamos muito documentação e já alguns livros produzidos sobre a história do Espírito Santo e sobre a passagem dos jesuítas pelo Brasil, nessa primeira etapa entre 1551 e 1759, quando eles foram expulsos das colônias portuguesas. Aos poucos, as ruas da capital capixaba são tomadas pela multidão. Ao longo da caminhada, os peregrinos passam por pontos como este aqui, que são pontos de carimbo, que registram a passagem deles. O primeiro fica aqui no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, e ao longo do trajeto serão 14. Isso faz com que os peregrinos passem por locais importantes, históricos, como o Convento da Penha, o maior símbolo religioso do Espírito Santo. A história do Convento da Penha começa aqui na Prainha de Vila Velha, com a chegada do Frei Pedro Palácios em 1558. O Frei trouxe junto com ele uma imagem de Nossa Senhora das Alegrias. A ideia inicial era construir o santuário bem ali, no pé do penhasco, mas um sinal fez o Frei mudar de ideia e construir o convento lá em cima, no alto do morro. Mas para chegar lá em cima, é preciso disposição para encarar a ladeira das 7 voltas, a estrada antiga do Campinho, mas o esforço é logo recompensado na chegada. A subida é muito puxada. É puxada, mas a gente faz um pouco de pranayama e dá tudo certo. Tá uma delícia, depois dessa subida, uma respiração perfeita, abrir o pulmão, tá muito gostoso. E a paisagem, o lugar, muito bom. Mas tudo que é bom dura pouco. É hora de seguir viagem. Afinal, tem muito chão pela frente. E, de repente, um oásis aparece no caminho. É um oásis, porque depois de alguns minutos, pelo menos aproximadamente 40 minutos de caminhada, no espaço de Anchieta, que é uma tradição, é um fato histórico realmente, e a gente chega aqui e é contemplado com isso, com água, frutas, tudo que é necessário para a gente, para o nosso bom condicionamento físico. E olha só quem está no comando, os escoteiros mirins. E é uma forma de nós estarmos próximo do andarilho, próximo da espiritualidade e dar esse apoio a eles, não só físico na distribuição das frutas, das frutas, da água, mas é dar esse apoio de energia mesmo, de jovens. Você está gostando dessa experiência? Tô. Você está fazendo o que aqui? Dando maçã, mexerica para os caminhantes da Praça de Anchieta. Você está gostando? Tô. É muito bom ver a gratificação que eles dão quando eles passam. É muito legal. É o nosso futuro, Então, quer dizer, eles já são crianças e já estão se projetando no esporte, apreciando as caminhadas, dando continuidade a esse fato que são o espaço de Anchieta, Então, quer dizer que não vai parar, vai continuar. E
Aí é pegar uma frutinha aqui e continuar caminhando. Sim, agora sim, já comi, já bebi uma aguinha e tal, e vamos continuar a caminhada no espaço de Anchieta. Leva uma bananinha então, porque se der fome no meio do caminho, já está abastecida. Tô aqui, ó. Obrigada. Aos poucos, a paisagem ao longo do trajeto vai mudando. A cidade fica para trás. Agora só praia, só mais selvagem, né? Porque lá era mais urbano, né? Muita gente. Até melhor para caminhar agora, né? Esse ventinho também ajuda a andar, entendeu? Não cansa tanto, entendeu? E é melhor andar na cidade ou andar assim? Cara, na cidade é bem melhor, entendeu? Porque aqui cansa mais, né? Estrada de chão, entendeu? Aí tem que ficar desviando de poça também. Aí na estrada é bem mais fácil, entendeu? As condições, como é que estão? Não, tá doido para chegar logo lá e dar uma descansada. Tá bem cansado, bem doído mesmo. Fisicamente, como é que você tá? Como eu pratico esporte sempre, né? Aí eu tô sempre bem, tô sempre em forma, entendeu? Mas ainda falta muito até o fim dessa jornada. O som dos tambores e da casaca indica que estamos nos aproximando da Barra do Jucu. É o Congo, uma manifestação cultural típica do Espírito Santo. E a Barra é a casa do Congo em Vila Velha. O estado do Espírito Santo é um dos estados mais diversos da federação, assim, né? E aqui se encontram várias expressões da diversidade cultural do Brasil, assim, né? O Congo é uma das formas de expressão dessa diversidade cultural, assim, né? E se expressa tanto no modo, né, do que a gente chama de saberes tradicionais, assim, né, que estão vinculados ao ofício, né, de fazer a casaca, o tambor, a indumentária e tal, e as formas de expressão, né, como o canto, a música, a dança. O Congo é o primeiro bem, né, de natureza imaterial registrado pelo Conselho Estadual de Cultura. E o local, Barra do Jucu, é um lugar muito especial. Assim. E é nesse clima de festa que os peregrinos de Anchieta são recebidos. Aqui eles passam a noite, em hotéis, pousadas ou na casa dos moradores. Tem muito a ver com a nossa história e com a caminhada de Anchieta, com os passos de Anchieta. Para mim, isso aí é a trilha sonora dos passos de Anchieta. No próximo bloco, os peregrinos enfrentam o maior desafio da caminhada: 20 quilômetros pela areia da praia. O padre que virou santo, São José de Anchieta, o terceiro santo brasileiro, morreu no Espírito Santo, na antiga vila de Heritiba, atual cidade de Anchieta, no litoral sul capixaba. A vida do jesuíta foi retratada no cinema, Anchieta, José do Brasil, filme de 1977, dirigido por Paulo César Saraceni. Coube ao ator Neila Torraca interpretar o papel principal. Eu acho o filme maravilhoso, porque é uma coisa... É um exercício muito grande você tentar fazer um épico e contar a história desse homem, né, que vem para o Brasil, o jesuíta. Dentro do meu armário como ator, tinha esse padre, tinha esse jesuíta, tinha esse santo. Depois que comecei a filmar, eu não usei mais sapato, não usei mais nada no pé para poder mostrar como é que o pé ficando em contato com a... Então o pé fica uma loucura, né? Todo machucado, com calo, com espinhos, com feridas, com tudo. Então às vezes ele passava a câmera para mim para eu mesmo filmar o caminho dele, os caminhos de Anchieta. Mãe Santíssima de Jesus, os teus louvores, hei de os cantar ou calar. O ator lembra até hoje a cena que mais o marcou. A cena que ele escreveu o poema da Virgem, que é lindo aquilo. Que ele fez a cena toda saindo, não tinha drone na época, então com helicóptero. Conseguiu vir até pegar o lado de pegar de cima. Eu escrevendo mesmo o poema da Virgem na areia, né? E foi a foto que ficou mais
marca registrada do filme e do personagem. Pouca gente sabe, mas o filme ajudou no processo de beatificação de São José de Anchieta. Quando a gente viajou em 79, que o filme foi escolhido para representar o Brasil no Festival de Veneza, a gente mostrou o filme, a crítica ficou dividida, elogiando muito o filme e também falando mal. Aí na volta a gente parou em Roma e o Paulo, que era Paulo César Saraceno, que era muito ligado com o pessoal do Itamaraty, recebeu um amigo dele, que era o nosso cônsul no Vaticano. Ele pega e entregou o filme pro cara na época, e o cara pega e leva para passar para o Papa. Começa o processo de beatificação do Anchieta. Os ensinamentos, a fé, o modo de vida é o que move os peregrinos a refazerem os passos do jesuíta em terras capixabas. Eu faço isso há 10 anos, desde 2008. Eles estão fazendo a 20ª edição, eu faço a 10ª. Isso para mim emociona muito e eu faço tudo exatamente, né? Rezando, fazendo orações ao longo da caminhada para me purificar, me fortalecer espiritualmente. Aos 89 anos, Dona Doroteia é um exemplo. De onde tirar tanta disposição para encarar essa caminhada? Olha, eu sempre fui muito ativa, né? Tanto no trabalho como na vida toda, né? Mas é que eu me aposentei com 70 anos, né? E depois meu sonho era fazer caminho de Compostela, né? E aí eu resolvi pôr o pé no mundo, né? E não parei mais. O segredo? Estou fazendo só pilates, né? 3 vezes por semana. Mas eu me alimento bem, levantar sempre com o pé direito, né? Com bom humor, manter sempre o bom humor. Sozinho ou em grupo, todos seguem o mesmo caminho, um trajeto cheio de belezas e todo sinalizado. A sinalização ela é fundamental para que o caminho seja perene. O que significa isso? A ideia do projeto é que não só tenha essa caminhada coletiva, mas que o caminho ele seja perene, que as pessoas possam andar em qualquer época do ano. Pela frente, o maior desafio da caminhada, o Parque Estadual Paulo César Vinha. Do alto, a imensidão. Ele foi criado na década de 90, né? O principal atrativo e o objeto de conservação dele são os ambientes de Restinga. E nesses ambientes tem várias trilhas para apreciação da vegetação típica de Restinga, com várias formações interessantes de serem observadas. Cada uma tem sua especificidade. As trilhas levam também para a Lagoa de Caraís, também conhecida como a Lagoa de Coca-Cola, também muito conhecida e apreciada para o banho. A Fernanda é guarda ambiental aqui no Parque Estadual Paulo César Vinha e ela está me mostrando a trilha da Clúzia, que é uma trilha cidadã, voltada para pessoas com deficiência. Como que é essa trilha, Fernanda? A trilha da Clúzia, ela é a principal trilha utilizada nesse projeto, porque aqui nós temos uma trilha sensitiva que a gente chama, né? Para explorar os sentidos mais aguçados para essas pessoas. Nós fazemos uma atividade que é as pessoas se concentrarem e tentarem escutar o som da mata, depois a gente pergunta para essas pessoas o que elas escutaram. No caso, quando a gente recebe deficientes auditivos, aí vem um intérprete de Libras, nós fazemos a trilha guiada e o intérprete vai apresentar junto conosco a trilha. Nós também recebemos capacitação para atender esse público. Nós também temos a cadeira de rodas adaptada, que é para fazer a trilha monitorada com pessoas cadeirantes, né, que utilizam a cadeira de rodas. E também recebemos aqui grupos de idosos. Areia, vento, tudo torna a caminhada mais difícil. Esse é o trecho mais difícil. A preparação, o ano passado eu tive aqui, não tão bem preparado. Assim, esse ano eu estou sentindo bem mais preparado. Se preparar para os passos. E para outras caminhadas que eu faço também. E entre os peregrinos, eis que surge ele.
Seria uma miragem? Por que você decidiu fazer a caminhada vestido de São José de Anchieta? É para mostrar que é os passos de Anchieta, que no início vinha aquela caminhada e o pessoal perguntava geralmente, o que é a caminhada aquela? Aí depois eu falei assim, então vou vir de padre para mostrar que é os passos de Anchieta. Ao final de cada dia de caminhada, os participantes são recebidos assim, com massagem e relaxamento à beira-mar. A mão delas é muito suave, muito delicada. Você estava com dor mais onde? No pé e nas pernas. Então foi ótimo porque ela trabalhou exatamente a perna e o pé. Agora com essa massagem, tô outra coisa. Outro, novinho. Tô novo, graças a Deus. Depois dessa longa caminhada, eles chegam muito cansados, tensos e assim, após esse relaxamento que nós proporcionamos a eles, eles saem daqui renovados, né? Os pés sobrecarregam muito o peso do seu corpo, né? Então, por essa proporção, é onde que mais eles sentem muita dor. A panturrilha em si dá muito nódulo de tensões, então assim, eles reclamam muito também. E as costas, grande parte do trapézio, onde o homem mais distende a musculatura, aqui também é onde que eles mais se queixam, tô cansado, preciso, me salva. Peregrino que é peregrino não descansa. Mal acaba uma caminhada e já começa outra. Tem gente aqui que já percorreu o mundo. Mundo afora, eu fiz o caminho de Santiago, começando de San Jean até na Espanha, né? Demorei 30 dias. Fiz o caminho de Santiago de Porto a Santiago, demorou uns 13 dias mais ou menos. Fiz na Itália o caminho de Assis, demorou também uns 23 dias. E fiz, assim, algumas travessias na Patagônia. A solidariedade que a gente vê aqui no Espaço de Anchieta, a gente também encontra lá. A gente encontra toda essa estrutura, não só física, de apoio, né, de alimento, de hospedagem. Lá é muito, tudo aumentado, sabe? O sentimento que a gente tem, assim, é muito forte. Da solidariedade, que eu quero dizer, do aprendizado que a gente tem no dia a dia, isso aí é o mais marcante. Maravilhoso você chegar num país que você não conhece nada, que você não domina o idioma, mas que existe uma linguagem comum entre os peregrinos. Fantástico, maravilhoso. Se assemelha um pouco com o que a gente está vivendo aqui? Com certeza. E aqui, como todo mundo se conhece, todo mundo é brasileiro, o calor humano é maravilhoso. É demais. É o 4º ano que eu faço os passos e é uma proposta que eu tenho de fazer o resto da minha vida, enquanto eu puder. Todo ano eu estou aqui no Espaço de Anchieta. A beleza das praias de Guarapari encanta turistas e capixabas. O balneário é um dos mais conhecidos do Espírito Santo e foi o padre José de Anchieta quem fundou a cidade. Ele passou aqui pelas nossas terras, né, que esteve junto aqui. Nós até possuímos uma relíquia dele aqui na nossa igreja, antiga matriz Nossa Senhora da Conceição. Então toda a nossa história, toda a história deste povo culturalmente está marcado pela presença de Padre José de Anchieta e por todos os jesuítas que aqui trabalharam também. Cidade Saúde. Assim Guarapari é conhecida. E não é para menos. Aqui encontramos areias que curam. Por que a senhora veio procurar a Praia da Areia Preta? Para tratamento. Estava sentindo muita dor no quadril e nas pontas dos dedos. E depois que eu comecei aqui me enterrar e usar da areia, eu parei de sentir as dores. Isso já faz quanto tempo? Tem no máximo 15 dias. A senhora acredita então no poder dessa areia? Acredito no poder. O mar e junto com a areia preta fazem milagres, né? É bom para curar artrite, artrose, reumatismo. As pessoas que frequentam aqui já são pessoas de uma determinada idade e todas elas estão muito bem de saúde. A área de Guarapari tem o equivalente a 13 vezes o nível de radiação que nós temos aqui, por exemplo, nesse laboratório em São Paulo. Isso desde 2008. Nós estamos fazendo um estudo sistemático. Então, não é só um estudo que vamos lá, tiramos os dados. Não, nós investigamos todos os meses. Todos os meses nós fazemos um mapeamento das praias. E nós investigamos esse nível de radiação, como ele varia com o tempo, com a intensidade. E começamos a fazer correlação com as pessoas que vivem lá, que habitam aquelas cidades, né? A gente fica em Vitória, que é a capital, então a gente se desloca até lá. E a gente verificou, usando dados do SUS, do Sistema Único de Saúde, que havia uma incidência muito baixa de câncer de mama na região de Guarapari.
comparando com todas as cidades do Brasil. Isso estranhava muito os dados, né? E nós começamos a fazer a correlação com o que já se falava, que a areia tinha algum benefício. E conseguimos fazer essa avaliação, fazendo a contagem da areia, verificando a intensidade da radiação. E nós verificamos nisso, né, que a radiação que tem lá é uma radiação de baixo nível e que acaba estimulando a autodefesa dos organismos vivos que estão lá. Eles acabam se adaptando a reparar esses danos de radiação, né, muito mais rápido. Então tem o que a gente chama de uma atividade biopositiva. Quer dizer, isso estimula o organismo a ser mais resistente. Então as pessoas que vivem lá, elas têm, como se diz, um pouco mais de estímulo à saúde. É como se eu desse pequenas doses de vacinas, né? Vacinas assim, anticorpos. Olha, vou te dar um pouquinho de vírus, mas bem reduzido o efeito dele. E as pessoas vão desenvolvendo essa defesa. Então lá é o único lugar no Brasil e no mundo. Porque em Kerala, que é uma praia parecida lá na Índia, eles têm algo em torno de 12 vezes, mas a praia é meio inacessível, é feita de cascalho. Lá em Guarapari é uma praia fácil, acessível, as pessoas andam, caminham, aproveitam. Então elas realmente conseguem ter esse estímulo, né? De uma dose baixa, mas estimulante. Esta professora aposentada se dedicou ao estudo das areias de Guarapari. Valiosa, despertou a cobiça de estrangeiros. Como é que foi descoberta essas areias monazíticas? Olha, isso aconteceu em 1884-85, quando um comandante de um veleiro que tinha como diretor um americano chamado John Gordon, olhou e viu uma areia amarela, cor de ouro velho, que brilhava muito em Prado e Caravelas, no litoral da Bahia. Ele pegou, colheu um pouco dessas amostras e mandou para o diretor da empresa, o John Gordon. John Gordon, como bom americano, mandou para um geólogo no Rio de Janeiro chamado Herville Derby. Derby, não tendo como analisar o material, ele mandou para Henrique Gorsec, que é o fundador da Escola de Minas de Ouro Preto. E Gorsec foi quem primeiro analisou as areias monazíticas do Brasil. Ele publicou o resultado das análises nos Anais de Ciências da Faculdade de Ouro Preto e de Paris. E disse que era um minério, mas que na época não havia emprego industrial. John Gordon, como bom americano, passou a mão no resultado e foi para a Europa. Aí eles, a primeira coisa que fabricaram com areia monazítica foi camisinhas para lampiões a gás. A fábrica era na Holanda, eles utilizavam um minério sueco e substituíram pela monazita. E eles observaram que quanto mais monazita eles colocassem na fórmula, mais brilho dava à luz. John Gordon volta ao Brasil e assina um termo de direito de exploração e exportação das areias. Iniciaram isso ao bruto e estocaram 150 mil toneladas em Hamburgo, na Alemanha, e eles tinham direito de explorar terras do governo, terra da Marinha, terrenos devolutos e particulares, e pagavam somente 4% de imposto para o governo, mas desses 4% eles deduziam a extração, o gasto com a extração e exportação, sobrava menos de 1% para a gente. Foi assim que começou a exploração das areias no Brasil. O poder terapêutico das areias de Guarapari está sendo estudado na Universidade de São Paulo, a USP, e será apresentado em breve para todo mundo. Nós estamos levando um trabalho para um congresso que está tendo na Espanha, né? E que relata que lá, se você pega doses de 2 horas, 3 horas, no começo da manhã, se somam efeitos. Efeito do ar dessa areia que é radioativa, mas de baixa intensidade. Esse ar traz estímulo à defesa do organismo. Efeito da radiação ultravioleta, que estimula a fixação de vitaminas como a D, né? E efeito do ar marinho. Todos esses efeitos somados, a gente diz que ali você tem uma confluência de fatores para estimular a resposta dos organismos lá. Então, várias pessoas que a gente vê lá relatam nitidamente isso. O que causa uma certa confusão é atribuir tudo isso à areia. Não, mas eu garanto que essa confluência não existe em muitos lugares do mundo. Que a gente já estudou isso
E não existem mesmo. Então a gente está levando para a Espanha exatamente mostrando essa peculiaridade de ter fatores que a gente chama climáticos, né, associados a fatores radiológicos, né, ou radioativos, né, e fatores de ambiente. Quer dizer, um ambiente que te traz, né, muita luz, então estimula o organismo. E se faz bem, os peregrinos de Anchieta aproveitam a passagem pela cidade para se beneficiar dos poderes terapêuticos das areias de Guarapari. A seguir, a história e as belezas de Anchieta, que encantaram o Padre Santo. Heritiba, nome dado à aldeia fundada pelo padre José de Anchieta em 1561 para catequizar os índios da região. Aqui o jesuíta viveu os últimos 10 anos de vida. A saúde foi agravando, então o padre provincial do Brasil na época, pede que ele então fique aqui. Ele escolheu, né, ele pediu e o padre geral, o provincial, autorizou ele ficar. E foi quando, num domingo de 9 de junho de 1597, o José de Anchieta falece na cela que está aqui anexa ao santuário. Heritiba se transformou em Anchieta, uma homenagem ao jesuíta. A história do Padre Santo está guardada num santuário no coração da cidade. Aqui traz uma paz. Nós temos um santuário que está no centro da cidade de Anchieta, mas de uma paz fantástica, incomum, vamos por assim. Então nós estamos no centro. Justifica por que o Anchieta escolheu aqui para construir uma igreja e escolheu aqui para morrer. Então é um local muito maravilhoso, reviver todo momento a história, contar para um turista, para um devoto, você vê o devoto se emocionar, chorar com a história, né? Ou um devoto que vem aqui para agradecer uma graça ou pedir algo que está precisando. Então isso é muito gratificante, é um momento ímpar na vida de qualquer pessoa. Quem visita o santuário pode conhecer a cela, o quarto onde viveu São José de Anchieta. Fica no segundo andar do prédio, é um espaço pequeno e aqui São José passou os últimos dias de vida até a morte. E este local foi escolhido também para guardar uma relíquia do santo, um pedaço da tíbia, o osso da perna de São José de Anchieta. Um museu também guarda objetos usados por São José de Anchieta durante a passagem pela região. Difícil visitar e não se emocionar. E aqui no museu tem uma peça em especial que chama a atenção, né? Nós temos um crucificado, um Cristo crucificado em terracota, que ele é datado do século XVI e muito provável que o próprio São José de Anchieta tenha usado essa imagem na catequização dos indígenas, numa missa. Nós tivemos uma reforma entre os anos de 1994 a 1997 e essa peça foi descoberta numa escavação, ela estava enterrada junto com um padre que foi sepultado abaixo do altar. Então essa peça estava enterrada junto com esse padre. Então nas escavações a arqueóloga achou essa peça e foi estudada, foi feita uma pequena restauração nela, né, porque como é terracota ela é muito delicada e hoje ela é uma peça que faz parte do nosso acervo. Aqui ele escreveu os seus últimos trabalhos de literatura, suas últimas cartas e aqui ele morreu. Então é a sensação de que você está chegando exatamente nesse lugar sagrado. O município de Anchieta sempre dependeu dos recursos vindos da mineradora Samarco. A empresa está com as atividades paradas desde o acidente com a barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, no final de 2015. E isso impactou muito nos cofres da prefeitura. 60% da arrecadação são provenientes da Samarco Mineração. Mas o impacto maior ainda está por vir nos anos 2018 e 2019. Então, assim, é um momento muito difícil que nós estamos atravessando. Precisamos buscar outras alternativas. É difícil falar, não depender da Samarco. O turismo religioso é encarado como nova alternativa de renda para a cidade.
Isso graças à canonização de São José de Anchieta. A ideia é trazer o santo para mais perto do turismo. Com certeza. Não é à toa que nós já temos até o nosso padre mesmo, o padre Eduardo, que já está fazendo missas na praia, confissões na praia. Então, isso está sendo uma grande ajuda para nós, empresários locais aqui. E a gente vê, principalmente durante o tempo de verão, aqui as pessoas que assinam a visita ao museu, a visita à cela de Anchieta também, aumentou bastante. Então a gente tem assim um aumento de, eu estou aqui, vai fazer 3 anos, mas a gente vê assim de 1.000 pessoas por ano, né? E a missa do Anchieta no dia 9 de junho, a gente agora está, no início, a gente preparou para 2.000, foram 3.000, a gente está agora preparando para 4, né? E a gente sabe que vem mais. Então a devoção aumentou por isso e também pelos pedidos de relíquia, pedidos de orações. A gente tem aqui, não sei se dá para você ver, ali tem aquela urna, ela é grande e ela fica cheia e fica sólida. A gente já queimou aquilo ali algumas vezes, né? Então, esses pedidos. Então, isso é uma realidade. Tanto a visita na igreja, visita na cela principalmente, que é um lugar rico em espiritualidade, o museu, procura por relíquia, que é uma seda tocada no osso do padre Anchieta, de São José de Anchieta, que ela é enviada para as pessoas enviam cartas, enviam e-mails, botam endereço, por favor, envie uma relíquia de São José de Anchieta, somos devotos. Nós enviamos para o correio uma relíquia, há uma procura, nós estamos fazendo semestralmente 15.000 relíquias e distribuindo pelo Brasil. E para fora do Brasil, temos cartas do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, da Itália e entre outros países, solicitando a relíquia de São José de Anchieta. Outra aposta é explorar as belezas naturais da região. Com esse belo litoral, como não tirar proveito disso? E o que dizer deste manguezal? Pegamos um barco, subimos o rio Benevente, como fez muitas vezes o padre Anchieta. A paisagem é deslumbrante. O manguezal de Anchieta é um dos mais preservados do Espírito Santo, uma espécie de berçário para várias espécies. E do alto, você tem a dimensão disso que eu estou falando. Estamos atrás das antigas ruínas de Anchieta. Para chegar lá, uma ponte sobre sambaquis, depósitos de conchas usados para guardar esqueletos indígenas da época dos jesuítas. A região guarda centenas de sambaquis. Só aqui nessa região de Salinas das Ruínas são 43 sítios arqueológicos, né? E nós temos um sítio arqueológico que fica no Santuário São José de Anchieta, lá no Centro Histórico de Anchieta. Agora, tem-se notícias de passagem de São José de Anchieta por essa região? Olha, como ele era denominado como Padre Voador Aribepe, a gente calcula que ele tenha passado também por aqui. E aí estão elas, as antigas ruínas. A história diz que essas ruínas elas poderiam ser salinas por causa do sal, né? Os indígenas eles colhiam o sal no mar e vinham subir o rio Salinas, que tem o mesmo nome, e vinham guardar aqui em armazéns, nesse armazém. Esse armazém, que seria essa ruína, poderia ser uma igreja também jesuítica, porque tem um cemitério indígena aqui ao lado e sítios arqueológicos datados de entre 1500 e 1600, com descoberta em 1700, né, com as expedições pelo rio. Então esse sal, que era considerado na época uma moeda, então se calcula, os antropólogos e arqueólogos, eles acham que por isso era um armazém com salinas, com sal, né? E outros acham que foi uma igreja jesuítica pelo fato dos jesuítas estarem aqui já na região toda de Heritiba, que é Anchieta. Além do turismo, a culinária chama a atenção. Como resistir a essa delícia?
Esse prato que você degustou, a paella, que é o prato símbolo da 20ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar, é um prato que agrega muita coisa, né? Se eu fizesse, por exemplo, a moqueca, eu poderia ter o peixe e o camarão. A paella eu posso pôr lula, polvo, peixe, camarão, siri, caranguejo. Tudo isso é encontrado aqui mesmo? Tudo isso é pescado no Mar de Anchieta, é cultivado nas terras de Anchieta. O interessante é a gente mostrar o regional. 70% do prato é qualidade e frescor dos produtos, tá? Não tem como você fazer um prato de frutos do mar, numa cozinha assim artesanal, igual o Espírito Santo faz, de panela de barro, moqueca, sem uma qualidade de um peixe e um frescor do peixe. Mas isso pra gente não é problema. A preservação ambiental é outro tesouro da região. Por isso, tudo é bem cuidado. O SEMARI foi criado em 2013, né? O objetivo de dar continuidade às ações de pesquisa e conservação das tartarugas marinhas antes executadas pelo Tamar, né? Então a gente faz um trabalho de monitoramento de praia para registro das desovas, né, durante o período reprodutivo. Além das desovas, a gente também monitora os encalhes de tartarugas marinhas que encalham vivas ou mortas na praia, né? As tartarugas desovam somente em áreas muito bem preservadas. Então aqui é um bom sinal. Sim, aqui a região da Guanabara, o bairro todo está dentro de uma unidade de conservação, que é a APA de Tartarugas, né? Uma área de proteção ambiental. Aqui a gente concentra uma maior porção de desova da tartaruga cabeçuda na região de Anchieta, por ter essa área mais conservada, menos iluminação. Por isso elas preferem essa região. Nós tivemos nascimento de 14 mil filhotes, todos da espécie tartaruga cabeçuda, né? A única desovar aqui na região. Somente esse ano, esse número? Esse ano. Só que cada 1000 que nascem, 1 ou 2 chega à fase adulta. O Santuário Nacional de Anchieta é o ponto final da peregrinação. Mas para chegar até lá é preciso fé e determinação. Mas nem todos conseguem completar o trajeto. Foi bem sofrível, né, a caminhada. Foi difícil demais, mas foi gratificante pelo ponto de vista assim, que eu nunca tinha feito uma caminhada. Não tão longa como essa, o máximo era 30 quilômetros, mas 100 quilômetros em 4 dias. Estourei meus pés todos, bolha para tudo quanto é lado, unha arrebentada, bolha no meio do pé, tornozelo inchado. Eu tô pensando em parar por aqui porque eu acho que os outros 15 não dá para ir mais não. Por isso, os paramédicos estão sempre a postos. Que tipo de atendimento vocês costumam fazer aqui durante os passos de Anchieta? Muito dreno, dá muita bolha, avaliações de sinais vitais contínuas, e até mesmo na questão da avaliação da terceira idade, que é um número altíssimo que participa dos passos de Anchieta. Então a gente vem avaliando esse paciente desde a catedral até a chegada de Anchieta. Então dá muito curativo, muita compressa, muita bandagem. Completar a jornada é uma vitória, a consagração. É sempre recompensador. Esse é o 16º ano que eu faço. Eu trago sempre o grupo do Rio de Janeiro, né? E esse ano eu resolvi só vir agradecer, né? Então Anchieta traz a gente. Hoje eu trouxe ele para deixar aqui na catedral. E esse estandarte é uma representação do Rio de Janeiro, o Cristo, o caminho que a gente faz, é um rosário, né? Passa e retorna ao Rio todo dia, todo ano. Então eu pretendo sempre voltar para agradecer, nunca pedir. Como foi encarar essa jornada de 4 dias pelos passos de Anchieta? Foi maravilhosa, já é a segunda vez. Ano passado nós viemos em 7 pessoas de Aracruz, esse ano nós conseguimos trazer 28. Então é muita alegria, muita fé e muita determinação. É o momento de você pensar, o profeta passou por aqui, o que ele rezava e o que nós vamos rezar agora, o que ele pedia e o que nós precisamos de pedir hoje. Então espiritual é isso aí, pessoal, é realização, é o seu limite. Eu vou conseguir, entendeu? Eu tenho que conseguir, eu tenho que ajudar meus colegas também para conseguir. Padre, poeta, apóstolo, São José de Anchieta é um exemplo de fé, religiosidade e devoção. Um homem santo. Um santo capixaba.
foi um grande catequista, não é? Ou seja, foi alguém que se preocupou de se enculturar assim em uma outra região com outras pessoas e que conseguiu traduzir a fé para que as pessoas pudessem abraçá-la e viver e entender aquilo que que para nós era tão importante. Então ele é um modelo de evangelizador, assim, de um processo de catequização, de enculturação entre os povos. É para nós ainda hoje, assim, como alguém que nos ensina a transmitir melhor a palavra de Deus. Seguir os passos de Anchieta é seguir os passos de um homem que abraçou a fé, que abraçou Cristo, que anunciou o Evangelho. Seguir os passos de Anchieta nos dias de hoje, vivenciar um pouco o seu estilo, contextualizando com a nossa realidade, com a nossa realidade bem concreta aqui do Estado do Espírito Santo. Hoje nós temos, o Brasil tem 2 padroeiros, Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta. É um reconhecimento por todo o trabalho que ele fez para o nosso país.